Aprender a fazer uma boa coloração é um dos pontos mais difíceis na arte de desenhar, tá? Muitos desenhistas têm uma extrema dificuldade nessa parte. E você sabia que a folha que você está desenhando, a folha que você está pintando seu desenho, interfere muito nisso? Sim, isso acontece. E nesse vídeo eu vou te mostrar o que faz diferença e vou fazer uma review da XL Bristol, que é uma folha muito famosa, que é a folha que eu uso. Eu vou te mostrar todos os pontos positivos dela e como ela vai ajudar nos seus desenhos. Quantas folhas você já amassou no final do seu desenho por não gostar do resultado que ficou? Já está na hora de você parar de fazer isso. E para isso eu te apresento a solução do curso Anime Sem Dom. Nesse curso possui 6 módulos que vão te ensinar do zero ao profissional do desenho. Você vai aprender todas as técnicas que os profissionais usam. Confere o link na descrição abaixo, tá por um preço super acessível. E aí galera, começando mais um vídeo no canal que tá falando é o Wesley. E nesse vídeo vamos fazer uma review sobre a folha XL Bristol, tá? Que nesse vídeo eu vou dar dicas de pintura, vou dizer como que a folha interfere no seu desenho e também vou dar minha opinião sobre essa folha que eu uso ela já há um bastante tempo, tá? Antes de eu começar o vídeo, gostaria de falar que esse vídeo é uma collab, tá? Uma collab de Kimetsu. Então eu vou deixar na descrição do vídeo os outros participantes, só tem desenho fera, os outros canais, tá? Vai lá, dá uma conferida, garanto que você não vai se arrepender, tá bom? E já aproveita que foi na descrição e entra no meu perfil do Insta, me segue lá. Lá eu posto dicas, lá eu sempre interajo, eu peço ideia de vídeo, eu peço desenhos que eu posso fazer, personagem que eu vou desenhar, tá? Então tem uma interação muito legal lá com vocês, então vai lá e já me segue no Insta, aproveita isso, tá bom? Então agora vamos para o vídeo sobre a review da XL Bristol. Primeiramente estou mostrando aí como que é a folha XL Bristol. Ela tem essa estampa na frente amarela, tá? É um bloco que vem 50 folhas. Um bloco que, né, em comparação às folhas mais comuns, em poucas. Mas isso eu já explico por quê. Ela tá assim de frente, assim atrás. Ela é bem fácil de tirar, tá? Tu tira ali, arranca certinho, não tem problema nenhum. Então é bem simples, tá bom? Não tem muito o que falar. Vamos para ela na coloração mesmo. Vamos começar respondendo a primeira pergunta do vídeo, né? A primeira fala que eu fiz. Como que a folha afeta na sua coloração? Simples, a folha ela tem uma textura, tá? Todas as folhas têm uma textura. E aí a folha mais comum que vocês usam, a folha de sulfite ou qualquer folha mais barata, ela tem uma textura mais rugosa, mais uma superfície com mais falhas, podemos dizer assim. E isso, por essa superfície não ser lisa, ela tem bastante falhas, quando você vai passar o pigmento do lápis, ou do marcador, ou de qualquer outra tinta, ela atrapalha na hora de você pintar. Porque você passa o pigmento do lápis no papel e por ela ter essa textura, ela não faz que o pigmento se misture ou que ele entre em todos os pontos da folha. Então o que isso resulta? Aquela pintura que você vê que pintou, mas ficou todo falhada, ficou cheio de pontos brancos no meio da pintura. E muita gente às vezes se culpa, fica se sentindo mal, fica triste, até fica se desmotivado para pintar. Mas não é tanto a sua culpa. Lógico, se você sabe pintar corretamente, que eu já vou dar dicas para você melhorar essa parte, calma, fica nesse vídeo ainda. Você vai ter dicas de como melhorar sua pintura ainda nesse vídeo, tá? Mas se você sabe pintar corretamente, você consegue dar uma amenizada nesse problema. Mas
isso é uma coisa que afeta diretamente. Então, às vezes você fez um desenho com uma pintura ruim, que não ficou uniforme, e não é inteiramente a sua culpa. Tem também uma parcela de culpa da folha. A sua folha que você usou é muito ruim, então logo fica muito difícil pintar. Novamente, isso não quer dizer que se você não souber pintar e pegar uma folha boa, isso vai resolver todos os problemas. Não, você sim é responsável pela qualidade da sua pintura, mas a folha afeta diretamente isso. Mas, como eu disse, eu vou dar dicas de pintura nesse vídeo, então fica tranquilo que você também está tranquilo nisso, você vai aprender a pintar nesse vídeo. Então, entendido isso, que a folha ela afeta por causa dessa textura, você sempre vai procurar folhas lisas, tá? Como essa XL Bristol, que é uma folha lisa, tá? E tem várias outras folhas que são lisas também, tá? Então, um fundamental para você achar uma folha para pintar, uma folha boa, é ela ser lisa, é um pré-requisito básico, tá? E tem outra coisa chamada a gramatura, que é o que? As folhas de sulfite, as folhas outras comuns, as bem baratinhas, elas têm 75 gramas de gramatura como padrão, que é a menor gramatura que uma folha pode ter. Você não encontra uma gramatura menor do que 75 gramas. E o que isso afeta? A gramatura, para quem não sabe, é a grossura da folha. Quanto menor a gramatura, mais fina a folha é. E logicamente, quanto maior a gramatura, mais grossa a folha é. E o que isso faz? Isso atrapalha você na hora de pintar e também meio que na hora de guardar, armazenar o tempo que vai durar isso. Porque assim, quando você pinta numa folha muito fina, se você faz muitas camadas, a folha meio que estoura, ela meio que não mistura as cores. Então se você faz 4 cores, você bota numa folha de sulfite, 4, 5 cores em alguma parte, a folha não vai aguentar. Ela é o termo que a gente fala que é a folha estoura, assim, que as cores simplesmente não se misturam. As cores não vão se misturar porque a folha é muito fina, ela não aguenta tantas cores assim, tá? Sem falar que, como eu disse, no armazenamento, isso meio que atrapalha, porque a folha ser muito fina, ela tem muito risco de amassar. Então, às vezes, você vai apagar uma folha de sulfite, provavelmente ela vai amassar. Quando a folha é mais grossa, é mais difícil. Você ainda tem que ter cuidado, mas é mais difícil. Ela fica, como é que eu posso dizer? Ela conserva melhor seu desenho, uma folha mais grossa, tá? Então, a gramatura é outro ponto que faz muita diferença. Ache gramaturas maiores. A mínima 180, tá? Que é uma excelente pedida essa XL Bristol que eu uso, que é uma folha lisa com 180 gramas. A mínima dos pré-requisitos assim para uma folha boa para você pintar, tá? Tá, agora você entendeu o quanto a folha é importante, tá? Vamos falar um pouquinho dessa folha. Essa folha é uma folha muito boa, ela é lisa, então ela mistura muito bem as cores. Eu usei vários tipos de lápis nesse desenho. Eu usei Super Soft, Tris, Faber-Castell e até um pouquinho de Leo. Então são 4 lápis que dois se misturam muito bem, outros são mais rígidos. São 3 lápis que meio que têm propriedades diferentes e ela se dá bem com todos os lápis, tá? Então, lápis de cor é uma excelente pedida com essa folha. Essa folha é muito boa realmente. Ela aguenta, como eu disse, ela aguenta as cores, tá? Ela não tem problema de estourar. Você pode, já botei 5 cores em uma parte do desenho e ela aguentou tranquila, ela fez a mistura de boa. A folha é realmente muito boa. Ela tem uma boa gramatura, ela se conserva bem, tá? Já tenho meus desenhos há bastante tempo com ela e ela não amassou, não teve nada do tipo, ela não amassa nada. É uma folha realmente que eu recomendo, tá? Porque é uma folha que tem os pré-requisitos mínimos, que é ser lisa e 130 gramas no mínimo.
E por que eu digo pré-requisito mínimo? Porque tem folhas maiores, tem folhas, por exemplo, tem algumas folhas super lisas, que aí eu já talvez não recomendo, porque aí muitos desenhistas dizem que a folha, por ser muito lisa, o pigmento até acaba saindo. Então, por exemplo, você termina de pintar o desenho, mas se você passar a mão, você acaba tirando o pigmento, tão lisa que é a folha. E tem as folhas com maior gramatura, tem folha com 200 gramas, 220, 300 gramas. Mas aí são folhas mais caras, quanto maior a gramatura, mais caro fica a folha, tá? E nesse pacote eu paguei R$52, fora o frete, que veio 50 folhas, então deu R$1 por folha. Então, comparado às folhas que provavelmente você usa, é uma folha mais cara sim, você vai precisar de investimento. Mas tem folhas mais caras ainda, então eu realmente recomendo esse XL Breeze, que eu acho que é uma folha muito boa para que você que está começando, vai te ajudar bastante na sua pintura, tá? E agora eu vou dar algumas dicas de pintura, que como eu disse, a folha é importante, é muito importante, mas ela não é tudo. Se você não souber pintar numa folha boa ou numa folha ruim, você não vai pintar bem. Então, vou dar dicas de pintura para você aprender agora, tá? Primeira dica que eu vou dar, tenha paciência. Isso é uma dica assim, ó, importantíssima. Muitos desenhistas desenham com pressa, o cara desenha correndo, parece que ele não vê a hora de terminar o desenho. Eu entendo isso, você tá querer ver o final, o resultado final, mas isso não te ajuda em nada, tá? Uma coisa que eu falo para meus alunos do curso Anime Sem Dom, independente se você pintar com pressa ou com calma, desenhar vai demorar igual. Você pode pintar o mais pressa possível, você ainda vai demorar horas para fazer um desenho, porque desenhar é uma coisa demorada. Então, se você vai demorar horas para fazer uma coisa de qualquer jeito, que pelo menos fique bom. Se vai demorar, que fique bom. Não vale a pena demorar e que fica ruim. Então, tenha paciência, vá com calma, aprenda a misturar as cores. Misturar as cores é o que? É jogar uma cor por cima da outra, fazendo uma mistura, fazendo que elas se misturem e se transformem em um novo tom. Então, isso é extremamente importante, você saber misturar as cores, vai ajudar demais a sua pintura. Isso ajuda muito a deixar a sua pintura, inclusive, uniforme, que é um dos maiores as maiores dificuldades de quem está tentando pintar, quem está aprendendo a pintar. A pintura dele, você vê que é uma pintura amadora quando você olha, tá cheio de pontos brancos na pintura. Uma coisa que ajuda é a folha e outra coisa que ajuda muito é misturar as cores. Então você vai aplicar um tom por cima do outro com os tons, lógico, tendo uma sinergia, logo eles combinando. Por exemplo, nas peles que eu fiz, eu usei muito marrom e rosa claro. O marrom foi a sombra, o rosa claro foi por cima. Então eu passei o marrom em questão de camada, apliquei uma camada suavemente, sem forçar o lápis, tá? Nunca force o lápis, que isso vai atrapalhar muito na sua pintura. Passe sempre o tom da sombra com calma, vai passando realmente, sim, sem pressa, tá? Passei o tom da sombra, depois eu apliquei, por exemplo, o rosa claro nessa parte, tá? Tô falando sobre a pele, mas eu fiz isso em todos os desenhos, tá? Porque isso não muda, o jeito que eu aplico as cores são sempre o mesmo, né? Eita, por que eu meti um plural? Não sei, mas enfim. Aí você vai passar o marrom sem forçar, suavemente. Depois você aplica o rosa claro, que é a cor principal. Você vai ver que ela vai misturar a cor com o marrom. Você não gostou da sombra, do tom que a sombra ficou, você achou que ficou muito claro, você aplica mais uma de marrom e depois mais uma de rosa claro. E vai fazendo assim, aplicando mais camadas, mais camadas. Se for necessário, você vai forçando o marrom um pouquinho mais. Mas o problema, que eu quero que você entenda, não é forçar o lápis. O problema não é isso. Eu, algumas vezes no meu desenho, eu forço sim mais a sombra. O problema é você começar forçando o lápis.
Porque se você começa fazendo uma parte muito escura, você não tem como voltar atrás. Você não tem. Você vai ficar daquele tom escuro ali. Agora, se você começa fazendo uma parte clara, muito clara, você pode ir escurecendo. Você vai ter esse controle. Então, sempre escureça aos poucos seu desenho. Vai passando uma camada da sombra, uma camada da cor principal. Vai fazendo isso, misturando essas cores até você achar seu tom, tá? Então, fazendo essa mistura de cores e esse sistema de camadas, aliado a uma folha adequada, sua pintura realmente vai ficar muito, muito top. Tu vai ver que vai dar uma diferença enorme, tá? Enorme na sua pintura, tá? Então, use o sistema de camadas, tenha paciência, cuide sua folha, veja se essa folha é lisa, veja a gramatura dessa folha, sim, cuide a qualidade da sua folha, que isso realmente faz uma enorme diferença. Não é tudo, mas faz uma grande diferença, tá bom? Então, foi assim que o desenho ficou. Espero que tenha gostado. Não se esqueça, passa aí embaixo nos participantes da collab, vai lá, segue lá, dá uma moral que tá com bastante desenho fera, tá? Que você não vai se arrepender. Então, espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau.